Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Um bom dia para todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã maravilhosa, em meio às turbulências, tribulações, estamos aqui, aleluia, estou aqui, né? Glória a Deus. Acabei de levar a pastora de manhãzinha para trabalhar. E agora eu estou aqui no monte. Eu quero pedir para que todos façam uma corrente de oração. Vamos orar, vamos clamar a Deus nessa manhã, alguns minutos. Vamos expulsar toda a nuvem negra da nossa cidade. Vamos expulsar todo o mal da nossa cidade. Vamos orar pelos hospitais. Vamos orar pelos pronto-socorro, pelas UTI. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Ontem esteve ali na minha casa uma amiga nossa, uma irmã da Igreja Nazareno, que é enfermeira na Unimed. Ela disse, irmãos, para nós orarmos, que eles estão precisando de oração. E nesta manhã eu estava aqui orando e eu senti de abrir este vídeo, aleluia, glórias a Deus, para pedir uma corrente de oração pelos hospitais, pedir uma corrente de oração pela Unimed, pela Santa Casa, pelos enfermeiros, pelos médicos. Irmãos, Deus vai afastar essa nuvem negra da nossa cidade, Deus vai afastar essa nuvem negra do nosso país. Eu estava acompanhando o apóstolo Honório Cutano de Moçambique, que eu tenho contato com ele. O apóstolo Honório orou dia 20 pela Itália, aleluia, e ele fez uma oração profética dia 20 pela Itália, e nós já estamos vendo o resultado. Deus já está curando muitas pessoas na Itália. Então nesta manhã, irmãos, vamos fazer uma oração profética, irmão, a favor da nossa cidade. Nós temos poder na nossa oração. Nós temos que deixar, irmãos, de só falar no nome dessa doença nas redes sociais, porque os demônios que estão por detrás dessa doença, irmãos, eles criam força. Irmãos, muitos não estão entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual, irmãos. O mundo espiritual, ele é real. Existem demônios territoriais, irmãos. Irmãos, vamos vigiar, irmãos, vamos falar coisas boas nas redes sociais. Quanto mais se comenta o nome desse vírus, irmãos, é o nome desse demônio, irmãos. O Senhor me revelou, irmãos, demônios territoriais. É uma legião de demônio, irmão, de Exu, aleluia, que bebe sangue, irmãos, por isso que está morrendo muitas pessoas. Irmãos, vamos orar repreendendo esse mal. Irmãos, se vocês se lembram dos seus avós, dos mais antigos, quando eles viam uma verruga no corpo, eles davam um nome para aquela verruga, irmão, porque eles não queriam que falasse o nome daquela. Alguns aí vai saber o que eu estou falando, você vai entender o que o pastor Afonso está falando. A minha avó, minha mãe sempre falou, quando ela olhava uma verruga na gente, irmão, ela não falava o nome da doença, ela dava um nome para a doença. Irmãos, a mesma coisa, quanto mais se fala o nome dessa doença, irmão, mais os demônios que estão por detrás dessa doença ficam fortes. Eu não sei se os irmãos perceberam, irmão, tudo está aberto, mercado, mecânico, eu passei agora a ver, irmão, mercados, mecânicos, bares, praças, tem pessoa. Irmãos, o mercado está super lotado. Por que que só a igreja é uma das que foram escolhidas para abaixar as portas, irmãos? Irmãos, quanto mais se comenta o nome dessa doença, mais o demônio que está por detrás dela cria força, porque a igreja está com as portas fechadas. E infelizmente, crente, você só ora dentro da igreja. Se os crentes fossem acostumados a orar em qualquer lugar, irmão, não tinha problema a igreja abaixar as portas. Mas como a maioria dos cristãos, irmão, há décadas atrás já vieram aprendendo essa doutrina, eles há muitos só estão acostumados a orar dentro da igreja, e muitas das vezes nem dentro da igreja, irmãos, porque no momento da oração nós vemos muitas pessoas sentadas no banco, muitas pessoas conversando e só o pastor orando. Irmãos, isso é muito sério, irmãos, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, irmãos.
irmãos, quanto mais nós falamos no nome dessa doença, mais os demônios territoriais que estão por detrás dessa doença criam força. E a igreja está com a porta fechada, a igreja não está orando, e as potestades, os principados estão criando músculo, estão criando força. É momento de orar, irmão. É momento de você que não ora no almoço, comece a orar. Você que não ora no jantar, comece a orar. Você que não ora para dormir, comece a orar. Você que não ora, irmão, comece a orar, irmão, em nome de Jesus, porque é momento de oração, é momento de guerra, meu irmão. Aleluia, glórias a Deus. Eu cresci na Umbanda, irmão, eu conheço bem. Aleluia, o que são entidades, irmão. O Senhor, irmãos, eu orando, o Senhor me fez sentir o peso da potestade, irmão. Os Exu, as entidades, as falanges, irmãos, meu Deus do céu, estão fortes, irmãos. Estão fortes porque as falanges, os Exus não precisam de igreja, irmãos. Eles não precisam de salão, eles vão nas encruzilhadas. Olha um monte aqui, irmão, não tem ninguém. Somente eu e os bois aqui, Deus, irmão, não tem ninguém, irmãos, não tem ninguém. E Deus fez isso para trazer o povo para oração. Quando Deus falou, olha, Nínive vai ser destruída, o povo caiu tudo em humilhação, em oração, irmão. Deus, irmão, Ele está querendo de nós, irmão. Ele disse, o meu povo, irmão, a doença está no mundo, mas quem vai resolver essa doença é a igreja. E Deus fala lá em 2 Crônica, se o meu povo, não está falando se o mundo se arrepender não, está falando se o meu povo se humilhar, o meu povo orar. Cadê o povo, irmão? Cadê o povo que está orando? Se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, os pastores que estão aí, irmão, na avareza, na luxúria, é isso que ele está querendo dizer, não está falando do mundo, está falando do povo. Se o meu povo se humilhar e orar, esse pastor que só está pensando na finança, por que ele não está aqui orando para Deus abençoar a igreja? Irmão, é muito sério, os demônios estão ficando fortes, irmão, as potestades, os principados, são demônios territoriais, mas infelizmente, irmão, a teologia da prosperidade abafou isso, não existe mais libertação nas igrejas, porque de 1982 para cá, do ano 2000 para cá, irmão, apareceu a teologia da prosperidade, e hoje é falado que se o crente não prosperar, Deus não é com ele, mas no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo diz bem claro, eu aprendi a ser fiel na pobreza, na fome, na nudez, irmão, prosperidade, irmão, aleluia, não é dom, coisa nenhuma, prosperidade é daqueles que trabalham para conquistar alguma coisa. O que nós temos que fazer é orar pela nossa salvação, é clamar pela nossa salvação, irmão, e agora é hora de nós orarmos, irmão, vamos clamar, aleluia. Eu já vou terminar esse vídeo aqui, porque estão apagando até as lives que os pastores estão fazendo, porque, irmão, os irmãos já perceberam, ontem foi apagado todas as minhas lives, irmão, aleluia, a igreja está fechada, irmão, o que vocês acham que tem por trás disso, irmão? O que vocês acham que está por trás de tudo isso? É os principados, irmão, são demônios territoriais que trabalham nos governos. Os principados dão as ordens, os principados são fortes, irmão. O nosso Deus é forte, mas não vamos ser hipócritas. Os principados são fortes, irmão. Os principados dão ordem para as potestades. As potestades, irmão, já são fortes também. E as hostes espirituais da maldade, os demônios, as entidades, as falanges, os guias, irmãos, eles estão aí, irmão, agindo no mundo enquanto a igreja está com a porta fechada. Irmão, conseguiram fechar a porta da igreja, mas não conseguiram arrancar a fé do seu coração, não conseguiram tirar a oração da sua boca. Mas o crente, irmão, ele tem que ter a oração como um alimento, ele tem que ter a oração, irmão, como um prato de comida, um arroz e feijão. Vamos esquecer da mistura, irmão. A mistura é luxo. Os irmãos sabiam que mistura é luxo? Pesquise para os irmãos ver, irmão. Mistura, carne, é luxo. O alimento mesmo é arroz e feijão, irmão. O arroz e feijão. E a oração é o nosso arroz e feijão, irmão. A oração, irmão. Vamos orar, vamos clamar. Já estão falando que o pastor está falando que as pessoas não oram. Eu não estou falando isso, irmão. Meu Deus, não é hora para hipocrisia. Eu estou aqui, irmão, dirigido por Deus. Eu podia estar na minha casa, irmão. Eu podia estar na minha casa, mas eu estou aqui dirigido por Deus para falar para vocês, porque eu cresci na Umbanda. Eu cresci conhecendo entidades, irmãos. Os Exus, irmãos. O sacrifício que os Exus, irmãos, recebem é sangue. É sangue. O sacrifício que os Exus recebem é sangue. Agora imagine, preste atenção agora no que eu vou falar para você.
Imagine agora, irmão, a igreja com a porta fechada. Preste atenção, a igreja com a porta fechada. A igreja com a porta fechada. Os hospitais hiperlotados. Irmãos, quantas pessoas estão morrendo por causa dessa doença? E os Exus estão o quê? Bebendo sangue. O sacrifício, irmão, dos Exus, das entidades de Exus, irmãos, de encruzilhada das entidades, é sangue, irmão. É por isso que é oferecido galinha, sangue de galinha. Mas, irmão, sangue de galinha, imagine sangue de ser humano. As pessoas que estão morrendo, irmãos. As pessoas que estão morrendo. Aqui mesmo eu tenho um exemplo para dar para vocês. Aqui, eu tô pertinho aqui da curva da morte, aqui, ó. Por que essa curva tem esse apelido, curva da morte? Tem que esquecer esse apelido, tem que orar e repreender isso. Porque existe uma entidade que ele é o Exu da morte, irmão. Ele trabalha com as entidades de Exu, com as entidades fortes da feitiçaria. O Exu da morte, ele bebe sangue. Por que apelidaram essa curva de curva da morte? E por que existe tantos acidentes com mortes fatais aqui, irmãos? Irmãos, nós temos que ser espiritual, nós temos que entender o mundo espiritual, temos que teologar sim, temos que aprender teologia sim, irmão, mas irmão, vamos orar mais, vamos buscar mais. Pastor, não abandone a oração pela letra, esse é o pedido, assim diz o Senhor para você. O Senhor está me usando aqui nessa manhã, nesse monte, para falar para você, pastor, não abandone a oração e o jejum pela letra, não deixe o jejum e a oração pela letra, aleluia, não deixe, porque a letra vai te matar, mas o Espírito Santo, junto com o jejum e oração, ele vai te fortificar, ele vai te mostrar coisas que você nunca viu, ele vai te mostrar mistérios, aleluia, glórias a Deus. E nós vamos voltar aos tempos da igreja primitiva nesse finalzinho de tempo. Esse finalzinho de tempo, irmão, a Bíblia promete para nós que haverá sinais e prodígios na terra, mas esses sinais e prodígios que vai ter na terra não vai vir de teólogos, não, meu irmão. Pastor, abra o seu ouvido agora, é com você mesmo que Deus está falando. Você está preocupado porque você não sabe teologia como seu